Rede TV, a primeira em tecnologia HD e 3D. Muito bom dia a todos, já estamos no ar, aqui com o Caminhos de Luz pela Rede TVRN. E como dissemos no programa anterior, vamos dar continuidade à conversa maravilhosa que estamos tendo com o seu Altamir da Cunha sobre o livro a qual ele lançou pela Casa Editora O Clarim, mais uma obra sua, né, de Jesus para você, luz e consolação. Agora convidamos você a pensar em Deus e Jesus e fazer a prece que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, à medida que perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois só é teu o poder, o reino e a glória, agora e para todo sempre. Que assim seja. Então, continue aí, que daqui a pouquinho a gente volta com o seu Altamir da Cunha. Vamos continuar a nossa conversa agradabilíssima com o seu Altamir da Cunha. Seu Altamir é bacharel em matemática, já foi vice-presidente aqui da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, conferencista espírita, um grande trabalhador. Tem 2 programas de rádio no interior do estado, Angicos e Fernando Pedrosa. Então, é um divulgador, com certeza, da doutrina espírita e veio trazer para nós, apresentar o seu mais novo lançamento, de Jesus para você, luz e consolação. No programa anterior, a gente conversou e escolheu alguns capítulos. A gente vai dar continuidade, né, com essa mesma temática, né? Mas antes, bom dia, seu Altamir. Bom dia, Gisete. Bom dia, telespectadores. Aqui estamos para conversar, né? E que conversa, né, seu Altamir? No capítulo 33, pensamento e obsessão. É um tema assim, muito discutido, talvez um dos mais discutidos dentro do próprio Espiritismo, né? O senhor defende o pensamento com base para a obsessão e conclui sobre a bilateralidade do fenômeno, ou seja, a obsessão não acontece apenas por ação maldosa do desencarnado, ou seja, do espírito que já, vamos dizer assim, morreu. É necessário que haja aceitação do encarnado, ou seja, eu, enquanto viva, também tenho responsabilidade se assim tiver alguma obsessão. É isso, Altamir? Exatamente. É isso que nós queremos fazer entender, porque a base para tudo é a mente, é o pensamento, o que nós pensamos. As influências espirituais nada mais são como resultado de sintonias, de pensamentos. O espírito que quer influenciar, ele lança suas ondas mentais, né? Ele usa a sugestão e nós acatamos ou não. Então, nós não somos passivos quando nós nos deixamos influenciar. Nós temos as bases, às vezes as matrizes, e a alimentamos quando ainda estamos no corpo físico. E é exatamente disso que eles aproveitam. Então, a nossa responsabilidade é grande. Por isso, nós concluímos a respeito dessa bilateralidade, ou seja, tanto o obsessor quanto o obsidiado tem participação, tanto o encarnado quanto o desencarnado. Aí isso é bom, seu Altamir, que isso coloca, né, a gente a não só estar colocando culpa em tudo que acontece nos espíritos, que é um costume que a gente que trabalha no espiritismo vê frequentemente, às vezes a falta de informação, a falta de estudo principalmente. Exatamente. Isso acontece muito, né? Essa questão, a falta de estudo, ela contribui muito para que as pessoas tenham esse fanatismo. A princípio, quando conhece a doutrina e as bases doutrinárias, tudo que atribui aos espíritos. Acho que é uma situação até, de certa forma, maldosa, porque, coitado dos nossos irmãos que retornaram ao plano espiritual, que agora vão levar a culpa de tudo, né? A pessoa tropeça, foi espírita, a pessoa teve um distúrbio gástrico, um distúrbio qualquer orgânico, foi no dia que eu tinha um compromisso, foi influência espiritual. Será? Será que não é a nossa ansiedade diante do compromisso que nós temos que gerou aquilo e nós atribuímos aos espíritos? Será que não é a deficiência nossa? Então, vamos ter muito cuidado para não culpar os nossos irmãos, né? Outra coisa que é bem similar é a questão da gente culpar Deus. Acontece alguma coisa, não foi porque Deus quis. Aconteceu, fulano morreu, desencarnou, assim, não foi porque Deus quis. Ora, Deus não quer sofrimento nenhum para os seus filhos, né? Exatamente. Todo pai quer o melhor para o filho. E Jesus deixou muito claro, né?
Essa passagem interessante, Jesus disse, qual de vós que o filho pede um pão e dá uma pedra, ou pede um peixe e dá uma serpente? Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. Esse tema, a Divaldo já escreveu sobre ele, Dona Ivone do Amaral Pereira já escreveu sobre ele, né? Tem um capítulo inteiro, né, no Livro dos Médiuns sobre essa questão da obsessão, dada a importância que os espíritos dão a esse tema, né? Mas tudo está ligado à questão também do pensamento, a sintonia, claro, que o senhor explicou há pouco, né? Nós somos o que pensamos. Por exemplo, temos que colocar em nossas mentes isso. Nós somos o que pensamos. Nós somos vulneráveis porque os nossos pensamentos fizeram com que nós nos tornássemos vulneráveis, tanto agora quanto no passado. Porque quando nós dizemos que trazemos as matrizes do passado, mas essas matrizes aconteceram por deficiências nossas. Ainda trazemos as suas marcas hoje e precisamos corrigir. Se não mudarmos os nossos painéis mentais, jamais mudaremos a nossa fragilidade. Então, podíamos dizer que a melhor maneira de evitar, né, seria a profilaxia, né, da obsessão, é a gente se ater à questão das leis de Deus. A gente não vai ser perfeito, a gente sabe do dia para a noite, exatamente, né, seu Altamir? Mas se a gente atentar e lutar como Kardec nos pede no Evangelho, exatamente, com certeza a gente vai estar evitando, né, exatamente, muitos males. No Livro dos Médiuns nós vamos encontrar a fórmula prática para a pessoa realmente afastar os espíritos maus, como diz, os espíritos perturbadores. É somente mudar os seus pensamentos, o tipo de pensamento, os seus hábitos, a maneira das coisas que contribuem para aquela atração. Você mudou, ele sente que não pode fazer mais nada, vão procurar outro. Verdade. Então, a melhor maneira é a transformação. Por isso que fala-se tanto no meio espírita, e algumas pessoas até não aceitam muito, porque esse nome já está tão batido, né? A questão da renovação íntima, né? Mas não deixa de ser, é uma renovação. O processo de evolução é um processo de renovação, de mudanças. Se nós não mudamos, não evoluímos. Pode até mudar o ter, né, Santana? Mas o processo é o mesmo. O processo é o mesmo, não adianta. Outra questão importante nesse tema é a questão do meio em que a gente vive, né? Se a gente é o que pensa, então o meio ele influencia muito nesse processo, né? Claro. Nós, normalmente, procuramos os meios que nós sintonizamos. A questão está sempre presente, como nós dissemos, é o pensamento. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós gostamos, faz nos sentir atraídos para aqueles ambientes, que é onde exatamente existe aquela vibração das pessoas que normalmente frequentam. Então, nós somos atraídos por um ambiente de bebida porque gostamos da bebida. Nós somos atraídos por um ambiente onde se discute política porque nós gostamos de política. O futebol, da mesma forma. Então, veja bem, nós vamos para onde nós realmente optamos de ser a melhor coisa para nós. É a mesma coisa dos relacionamentos afetivos e que geram muito isso, né? Essa questão dessas obsessões geradas. A gente também atrai as pessoas afins a nós, né? Exatamente. É o processo, tudo é sintonia, um magnetismo que existe no mundo. Os próprios corpos no espaço, eles regem os seus movimentos por meio de magnetismo, né? Eles têm aquela coisa que sente-se atraído e ao mesmo tempo em equilíbrio, depende como seja o processo, para que não aconteça um caos. Então nós... Quem precisa realmente ou quer ou pretende ter saúde, tranquilidade, boas companhias espirituais, pense no que é bom. Agora, o que acontece? As pessoas procuram os programas onde só tem calamidades, veem aquelas coisas ali trágicas e ficam com aquilo guardado na mente e no outro dia ou mais tarde repetem de novo para assistir programas idênticos. Então, o que nós vibramos é numa faixa de violência e agressividade que poderá atrair agressividade e violência também. Aí a gente entra na questão familiar também. O meio familiar influencia também grandemente a criatura. Exatamente. Agora, existem as dificuldades naturais para nós vencermos. A questão nós não podemos reclamar porque nascemos num meio onde existem dificuldades, porque nós fomos atraídos por ele por compromisso. No entanto, as dificuldades que desencaminham para, vamos dizer assim, mas ações, não quer dizer que nós temos que praticá-las, nós vimos para vencê-las. É o que nós precisamos. A questão da viciação, seu Altamir, que felizmente são drogas novas que estão surgindo, devastadoras, por sinal, né? O que fazer? Toda criatura viciada também é obsediada ou nem sempre? Bom, foi bom você tocar que no próprio livro tem sobre drogas também o assunto, né? Tem. Sobre drogas de uma forma muito clara, contextualizada, inclusive com coisas trouxendo para o dia a dia, mas mostrando exatamente de que a questão da droga é uma busca, uma fuga
as pessoas procuram, através da droga, esconder as suas preocupações, os seus traumas, os seus conflitos. E uma vez eu escutei de uma pessoa, disse, eu estou cheio de problemas, às vezes, meto 5 doses de uísque, eu tomo meio litro de uísque daquele, durmo, acabou esse problema. E no outro dia, quando você acorda, os problemas acabaram? Não, então você não resolveu. Você tentou fugir em vão. Você apenas se acovardou um momento para acordar e ter uma realidade. Então você precisa enfrentar. É verdade. Seu Altamir, no capítulo 38, Fenômenos Mediúnicos e os Paradigmas da Ciência, é feito um estudo, o senhor trabalha isso, comparativo entre as teorias espíritas sobre o fenômeno mediúnico e as teorias de alguns pesquisadores como Frederico Myers, Pierre Janet. Por que trazer também como pauta esse tema e com base nesses pesquisadores? É interessante porque é o seguinte, nós como espíritas falamos muito do fenômeno mediúnico e alguns pesquisadores, eles têm em parte razão, a questão de eles acharem que existe uma espécie de animismo, a mente do próprio médium que faz tudo aquilo. Não resta dúvida que existem fenômenos e nós sabemos muito bem e gostamos sempre de repetir, não existe fenômeno mediúnico sem fenômeno anímico, sempre no fenômeno mediúnico há uma contribuição anímica, então, algumas vezes médiuns com a mente excitadas podem realmente ser médios de si mesmos, tirar do seu inconsciente algumas coisas e trazer como mensagem desencarnado. Mas isso não anula a possibilidade e a grande realidade que nós sabemos a respeito do fenômeno mediúnico, da possibilidade dos irmãos desencarnados se comunicarem através de pessoas com condições especiais chamadas médiuns. E que hoje, graças a Deus, está sendo mais divulgado, né? Só também através das novelas, de minisséries e tantos outros meios, né? Exatamente. Entre esses dois pesquisadores, o Frederico Myers, ele ligou mais à questão da pesquisa, admitindo também a possibilidade. Já o Janet, ele se prende muito a achar que tudo é exclusivamente a questão da personalidade múltipla. Não existe essa questão do fenômeno espírita, são essas manifestações do inconsciente e tudo. Então, nós trabalhamos direitinho esse artigo de tal maneira que nós tivemos com ele, ganhamos o destaque na imprensa espírita na área de ciência, né, pela ADE de Campinas, do estado de São Paulo, a Associação de Divulgadores Espíritas de Campinas, em 2009, ele tirou o primeiro lugar. A associação fez a pesquisa dos principais periódicos espíritas e de 5 áreas, e a ciência e outras mais. E começou dali, selecionou 3 melhores, e dos 3 melhores, o melhor. E na área ciência espírita foi o nosso, esse aí. Pois é, gente, olha, De Jesus para Você, Luz e Consolação, esse livro assim, dessa capa maravilhosa. Esses aqui a gente só tratou alguns, tem muito mais, tem Fé Operante, Sabedoria e Conhecimento, Os Males da Ansiedade, Ateísmo, Mortes Prematuras, Mente e Saúde, são muitos, são 51 temas esclarecedores para vocês, então adquiram, né, leiam principalmente, informem. E agora a gente vai tratar, seu Altamir, de outro livro maravilhoso. A gente divulgou na semana passada aqui o lançamento dele, que é As Orquídeas Também Choram, do escritor espírita Assis Azevedo. O lançamento foi maravilhoso, foi um sucesso. A gente agradece a todos que compareceram, que prestigiaram. O título do livro, seu Altamir, As Orquídeas Também Choram, retrata a informação sobre o mundo material, o mundo espiritual e essa interação que há entre os dois, porque sabemos que, na verdade, o nosso mundo é uma cópia mal feita, segundo os espíritos nos relatam, do lado de lá, não é? Exatamente. E é um tema bem empolgante, né? Exatamente, e é interessante que essas abordagens nós temos visto em alguns romances, e o Assis ele capricha muito nesse sentido, de mostrar essa questão dessa relação entre o mundo material e espiritual, para que nós sintamos que, na verdade, não acontece uma morte. Existe simplesmente uma vida que continua em situações diferentes. É como se eu saísse daqui de Natal, fosse viver em São Paulo, eu mudei de lugar, mas na verdade eu continuo sendo o mesmo. Os hábitos, algumas coisas apenas, né, algumas minúcias, o clima de São Paulo pode ser diferente, eu posso me vestir de forma diferente, mas a minha personalidade continua sendo a mesma. Então essas abordagens, elas são muito oportunas. Nós precisamos muito ver essa relação entre o plano material e espiritual, até para que nos preparemos para uma coisa natural que nos acontecerá, que é o fenômeno chamado morte. Né? É verdade. O autor, Padre João Maria, né, que é com quem o autor espiritual
trabalha com Assis, ele mostra o lado de lá do mundo espiritual, que existe vida em tudo, ou seja, nada se perde, Exato. tudo a vida. E trata a questão das flores, das orquídeas, por sinal, belíssimas, a capa também. A gente quer parabenizar também o Clarim, ficou muito bonita. E ele trata dessa interação das flores com um personagem que desencarnou, que era o Vitor, né, que ele gostava muito das orquídeas, e ele volta para o lado de lá, ele desencarna, até um desencarne trágico, né, através de um acidente de cavalo, e ele continua ainda a interagir com essas flores e se comunicar também com a sua esposa, né? Certo. Isso pode. Exatamente. A questão, nós sabemos muito bem que essa questão da comunicação entre nós, seres humanos, e os próprios vegetais, ela não se dá da forma como nós imaginamos, através da linguagem articulada, embora alguém possa chegar para uma flor e dizer, você está lindo, ou coisa desse tipo, claro que ela não quer saber da palavra, mas a sinceridade, a vibração que você emite, isso faz bem. Quando a gente trata os vegetais com amor, quando cuida realmente com amor, nós emitimos ondas, vibrações de tal maneira que também vão favorecer ao seu crescimento saudável. O Francisco de Assis fazia isso, né? Exatamente. Um bom exemplo disso. Então, é vida em tudo. Nós temos que considerar que o princípio espiritual, ele parte exatamente das condições inferiores chamadas até atingir a angelitude. Então, passa do vegetal, que não chama-se ainda espírito, mas aquele princípio que um dia será um espírito, ele passa pelo vegetal, onde exercita a sensibilidade, está entendendo? E vai. Isso, inclusive, desde o mineral, que predomina as forças de atração magnética, que já é um processo de atração, de união, e vem para o vegetal, vem para o reino animal chamado irracional, que já tem uma certa racionalidade, né? E vem para o hominal e depois atingir a angelitude. Então, é todo um processo. Eu achei fantástico o João Maria trazer isso, né, a reflexão, através de uma obra romanceada. A obra é linda, um romance belíssimo, gente. Você vai se emocionar, com certeza. A obra também traz outro assunto, que é a questão da influência espiritual, que há pouco também a gente conversava aqui, através da influência que esse espírito desencarnado exerce sobre outro, né, que ele desencarnou na fazenda, através desse acidente de cavalo, desencarnou prematuramente, né, vamos botar assim, porque desencarnou jovem. Então, ele começa a influenciar espiritualmente esse outro rapaz, desenvolvendo aí um processo obsessivo, né? Certo. Essas influências também é outro assunto interessante, né? A mostrar, a influência pode acontecer, inclusive, nessas obras, principalmente o Assis Azevedo, o João Maria, através de Assis Azevedo, ele tem uma questão seguinte, a preocupação com a clareza da linguagem, para não ser uma coisa muito técnica, que dificulta o processo de entendimento. Então, aquilo do dia a dia, onde uma pessoa não espírita tem mais facilidade de entender e se interessar pelo assunto. É uma questão que vai envolvendo através das tramas e você, gradativamente, na trama, vai se envolvendo com o romance e vai aprendendo as questões de espiritualidade que lá ele vai gradativamente soltando. É muito interessante esse processo. Olha, gente, é uma história realmente muito bonita. Você que já adquiriu o livro, né, e que já comprou, comece a ler, depois empreste, passe à frente, né? Tanto o livro do Assis, As Orquídeas Também Choram, quanto Seu Altamir estão na Saraiva, na Federação Espírita do Rio Grande do Norte, na Livraria Alta de Souza, no Praia Shopping, na banca de revista Boa Leitura do Nordestão, da Salgado Filho. Está aí também em todos os sites, distribuidoras, aqui do nosso país. Então, a gente quer convidar você a conhecer mais todas essas duas obras, gente, riquíssimas em conhecimento, todas à luz do Espiritismo. Sabemos da responsabilidade de ambos os escritores e também da responsabilidade, né, do escritor espiritual. Exato. Do senhor não quis ainda se manifestar, né, seu Altamir? Mas o padre João Maria, o João Maria, né, a gente sabe da responsabilidade dele. Se eu não me engano, é o 11º livro já escrito, então já tem uma bagagem aí. Claro. Então, As Orquídeas, o título também achei belíssimo. A capa ficou perfeita, gente. Esse programa e os demais estão no YouTube, Caminhos de Luz RN, tudo juntinho. Se você não assistiu, se pegou pela metade aí, vai lá, confere, entra e assiste esse e os
demais Exato. programas. Aí a responsabilidade também, seu Otami, até da própria editora, Claro. né? De confiar em autores, né? E trazer essas informações para as pessoas. Até porque a editora Clarim já tem mais de 100 anos, né? Tem um know-how aí. E a editora como Clarim, que já tem esse know-how, uma editora séria realmente, ela não publicaria qualquer livro, né? Ela publica depois. Não, você vê o seguinte, o trágico equívoco, nós mandamos, eu acho que só depois de quase 2 anos é que foi publicado. Há um processo para avaliação, eles pedem 120 dias, mas na verdade não é só 120, passa muito mais. Esse aqui nós mandamos em nós estamos em 2014, né? 14. 2011, foi 2012, se eu não me engano. 12. Passou 2013 para poder ser publicado. 2013 já no final, né? Foi em outubro de 2013 que foi publicado. Outro tema interessante que o livro As Orquídeas Também Choram relata, ela desmistifica essa questão do próprio umbandismo, do preconceito, né? Porque o rapaz, até então, lá no meio, ele procura um senhor que é umbandista, né? E a gente tem tantas vezes preconceito, né? Exatamente. Não é só o espiritismo que detém conhecimento, todas as religiões estão espalhadas e cada um que se adeque ao que for melhor, né? Todos têm uma contribuição a dar. Nós não somos donos da verdade. E cada conhecimento vem de acordo com o nível de consciência das pessoas. Nós poderemos ser úteis em toda parte. Poderá ser útil aquele médico que está na Umbanda, fazendo o seu trabalho com seriedade, poderá ser aquele que está na doutrina espírita, poderá ser aquele que não sabe que é médico, mas se encontra na igreja evangélica ou católica, recebendo a influência dos bons espíritos. Então, nós poderemos ser úteis desde que disponhamos a ser, colocando, sintonizando com o bem, para que sejamos instrumento do bem. Eu acho que nesse mundo que a gente vive, porque tá tendo esse chamado, mas às vezes as pessoas sempre enveredam pelo lado assim da facilidade, né? Certo. Às vezes a gente encontra pessoas que, não sei se com má índole, né, propriamente dito, mas que desconhecem a verdade e passam determinadas coisas como verdade. E aí a falta de conhecimento propicia a gente chegar por um caminho meio complicado, né? Daí o que o próprio Allan Kardec ensinou, né? Nós submetemos ao crivo da crítica. Não adianta nós vermos uma obra, ou lermos uma obra, porque é de um autor espiritual, aí dizer a obra é espírita. Nem toda obra mediúnica é uma obra espírita. Nós temos realmente acompanhado, visto, lido algumas, que na verdade a gente vê muitas coisas que precisam ser repensadas. Não que nós sejamos donos da verdade, nós espíritas, mas que pelo menos a dizer, não é uma obra propriamente espírita, é mediúnica, mas às vezes não é espírita. Nesse livro também trata a questão do que a gente estava falando há pouquinho e até liga os assuntos, a questão da perda, né? A moça que perdeu seu marido, porque quem desencarnou foi o esposo dela, e ela vai começar a trabalhar com essa falta que o marido dela faz. Certo. E aí entra a questão das orquídeas, das flores, né? Onde ela encontra um alento também continuar cuidando, porque o marido já gostava tanto, né? Inclusive isso aí é muito importante. Veja a questão do amor. Muitas pessoas estão aí querendo ser felizes só quando forem amadas. Verdade. Mas não sabem que a felicidade vem em função do amor que nós doamos. Até porque pela lei de causa e efeito, quando nós doamos, nós nos dispomos a atrair, a receber também. Então, por isso que Francisco de Assis dizia, é dando que se recebe. Quando nós direcionamos amor, vibração para um animal, nós estamos exercitando o amor. Nós estamos numa faixa de sintonia. Claro que precisamos também sair para ter um relacionamento saudável como seres humanos, nos relacionar com seres humanos. Porque tem gente que volta-se só para o reino animal e fica somente com o animal e tem dificuldade de amar o seu semelhante também. Verdade. Isso aí é algum problema para ser corrigido. Agora precisamos amar a tudo e a todos, porque tudo foi determinado por Deus e como Deus é amor e nós dizemos que o amamos, devemos amar as suas criaturas. E se a gente não sabe ainda amar, mas a gente vai batalhando, claro, né? Só também vai tentando, caindo aqui e se melhorando com certeza. É verdade. Gente, olha, o nosso tempo está acabando, só também a gente só tem muito a agradecer novamente o senhor, que Deus o abençoe, sucesso, que eu já sei que está sendo, gente, está vendendo assim, ó, não só aqui não, né? Para todo o Brasil, teve um local aí que foram, sei lá quantos mil, 2.500 livros pedidos de uma só vez para uma cidadezinha, acho que foi no interior do Rio Grande do Sul, não é isso? Então tá aí, então a importância, só tá me parabéns, a gente convida você a conhecer
de Jesus para você, as orquídeas também choram. Então, nesses locais aí que a gente divulgou há pouco, um ótimo domingo, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos, uma ótima semana e as despedidas do seu Altamir. Nós agradecemos, né, Gisele, sempre essa oportunidade, vocês, nós somos gratos pela atenção, né, e agradecemos ao público pela paciência de nos ouvir. E desejamos a todos muita paz.